O Plano Real completou 20 anos neste 1º de julho. Para falar sobre o plano, conversamos agora com o professor de Economia e decano do Centro de Ciências Sociais, Luiz Roberto Cunha. Professor, qual era o cenário do Brasil antes do Plano Real? Olha, o cenário do Brasil antes do Plano Real, e na verdade até desde meados dos anos 80, era um cenário de muita conturbação, a economia muito mal, a inflação era muito alta, o poder aquisitivo das pessoas desaparecia rapidamente com uma inflação muito alta. Então era um cenário, eu diria que catastrófico, do ponto de vista econômico. Né? A inflação brasileira, ela não é de hoje, nem foi nos anos 80 que ela ficou alta. A inflação brasileira é um fenômeno que, desde os anos 50, digamos, a inflação já é uma coisa que preocupa a sociedade. Mas ela tinha elevações, depois ela desacelerava um pouco e tal. Em 64, quando você teve o ano do golpe militar, o primeiro ano da ditadura, se você pegasse a inflação nos 3 primeiros meses, o golpe foi no dia 1º de abril, né, 31 de março, 1º de abril. Então, se você pegasse a inflação dos 3 primeiros meses e projetasse para o ano inteiro, ela teria chegado a 100% ao ano, ou seja, os preços teriam dobrado num ano. Numa economia que não tinha nenhum mecanismo de proteção, nem para o salário, nem para os ativos financeiros, nem para nada disso, isso era uma coisa muito desorganizadora da economia. Então, uma das medidas que o primeiro governo da ditadura militar na área econômica fez foi uma medida que foi considerada muito correta, muito certa. Aliás, o primeiro governo, não é, na área econômica fez uma série de medidas importantes, criou o Banco Central, fez uma reforma tributária, os impostos no Brasil eram muito mal cobrados e uma boa parte da sociedade não pagava imposto e tal. Então, você fez uma série de medidas boas. Nessas medidas, você criou um mecanismo chamado de indexação. Ou seja, você criou um mecanismo, e essa é a origem de todo o problema depois. Esse mecanismo da indexação era um mecanismo que permitia legalmente que você fizesse correção nos diversos preços da economia. Então, por exemplo, né, os ativos financeiros, os títulos do governo, até isso foi um mecanismo importante para que o governo pudesse financiar através do lançamento de títulos públicos, que é a forma moderna de financiamento do governo, que o Brasil não conseguia fazer isso por causa da inflação. Então, você corrigia mensalmente no valor desses títulos, o que permitia a quem aplicasse o seu recurso, a sua poupança nesses títulos, tinha uma correção. Você permitiu correção dos salários, não era uma correção mensal, mas tinha uma regra lá de correção de salários também, para não ficar uma coisa desorganizada, em que aqueles sindicatos mais fortes conseguiam aumentos grandes, os sindicatos mais fracos, ou quem não era sindicalizado, não tinha aumento e tal. Então você criou uma série de mecanismos, o câmbio passou a ser corrigido, na moeda estrangeira, o câmbio passou corrigido com uma certa periodicidade, com base em algum tipo de indexador. Então, você começou a fazer um sistema de indexação que eu digo sempre para meus alunos, no meu curso de Economia Brasileira, que foi a força da economia. Você organizou a economia através dessa indexação. Mas, por outro lado, eu digo também que isso foi a fraqueza da economia. Por que foi a força? Porque você organizou a economia nesse período que vai de 1964 até 1973, você teve um período onde a inflação desacelerava gradualmente e a economia cresceu, e cresceu muito, cresceu, inclusive os anos 68 a 73 são chamados de milagre econômico. O pior período da ditadura militar, sob o ponto de vista econômico, foi um período muito positivo. O Brasil cresceu 11,1% em termos reais, em média, nesse período. A indexação foi um elemento importante nesse processo de organizar os preços, de permitir que a inflação não desorganizasse a economia, e a inflação foi caindo. Em 73, você teve, no final de 73, um elemento que perturbou a economia do mundo inteiro, o aumento do preço do petróleo. O petróleo dobrou de preços, triplicou de preços em 73, e isso teve um impacto grande sobre a inflação no mundo e sobre o Brasil. A partir daí, 73, 74, a inflação brasileira voltou a crescer, e o mecanismo de indexação, que era um mecanismo que ajudava a organizar a economia, passou a ser um mecanismo negativo, ou seja, você começou a ter um elemento que fazia com que os preços do mês seguinte tivessem uma base dos preços do mês anterior. E aí você tinha um problema qualquer de preços agrícolas, um que a gente chama de choque agrícola, não há uma safra ruim por causa de clima e tal, você jogava a inflação mais para cima. Você tinha um problema político em que a credibilidade do governo estava fraca, ou tinha uma crise internacional, o câmbio desvalorizava, a moeda nacional desvalorizava, você tinha um impacto sobre os preços dos produtos importados, jogava a inflação para cima, e aí a inflação começou a gradualmente acelerar, a ponto
não é? Eu acho que essa é uma ironia do destino, não é? E da sociedade brasileira. Se em 1964 não é? A inflação brasileira teria chegado a 100% ao ano, não é? Quando você teve o golpe, não é? No mês onde você teve a posse do primeiro presidente eleito diretamente pelo povo brasileiro, depois da ditadura, que foi o governo Collor, não é? Porque o governo Sarney foi um governo eleito indiretamente, não é? A inflação no mês de março chegou próxima de 100% ao mês. Então você veja uma comparação muito interessante, não é, de como é que as coisas são. Você tinha, não é, uma inflação sendo um elemento que perturbou e que ajudou, sob o ponto de vista econômico, no golpe militar, na ditadura, e você teve, não é, depois desses anos todos, em 90, o país num grau de desorganização econômica e dos preços muito pior do que estava antes, mas o elemento da indexação foi esse elemento. Então, quando você me perguntou, eu assim, era um período muito ruim, até porque, não é, a partir da Nova República, da redemocratização, mas com o governo indireto do presidente Sarney, você começou a ter planos que tentavam derrubar a inflação. A inflação estava acelerando tanto, chegando a 1.000%, 2.000% ao ano, ou seja, 30%, 40% ao mês. No Collor, na véspera, chegou quase a 100%, e você tinha, então, tentativas que as equipes econômicas faziam de derrubar a inflação, através do que nós chamamos de planos heterodoxos, ou seja, de tentativas de intervir nos preços, fazendo congelamento de preços, salários, intervindo na economia para derrubar a inflação. Esses planos, plano cruzado em 86, plano Bresson em 87, plano Verão em 89, plano Collor 1 em 90, plano Collor 2 em 91, todos fracassaram. Tinham alguns meses o plano cruzado, que foi o primeiro, até também com participação de economistas aqui da PUC, Departamento de Economia, durou 7, 8 meses, depois a inflação voltou muito forte, e durante o período em que a inflação foi baixa, você teve também crises, faltavam produtos e desabastecimento, uma série de problemas. Era um caos, a economia brasileira, é difícil você imaginar que um país tenha sobrevivido a tantos problemas durante um período tão longo, ainda mais quando você já estava de novo com o processo democrático, com as liberdades democráticas, com a imprensa, não é, criticando corretamente, mostrando à sociedade os problemas, com o Congresso, não é, também ativo, tudo isso. Então, o plano cruzado, o plano real, ele, na verdade, ele tem uma coisa muito importante. Ele aprendeu com os erros do passado. Então, os erros do cruzado, do Bresser, do Verão, o plano real aprendeu com isso. Foi um período de aprendizado, duro aprendizado, e por uma coincidência, um grupo muito semelhante, alguns até eram os mesmos economistas que tinham ajudado lá no governo Sarney a elaborar o plano cruzado, estavam, não é, no final de 93, apoiando o presidente Itamar Franco, vice-presidente do Collor, que tinha assumido quando o Collor teve o impeachment em final de 92, estavam ajudando, não é, uns economistas, inclusive esses daqui da PUC, ajudando o presidente Itamar Franco e, na época, o ministro Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda de Itamar Franco, na economia. E organizaram, com esse aprendizado, não é, um novo plano, que é o Plano Real, que, tendo aprendido com o passado, ele foi no foco do problema. Primeiro, acabar com esse elemento da indexação. E uma outra coisa que tinha sido importante nos planos anteriores era de que você também sabia que, como o grande beneficiário, né, houve dois grandes beneficiários da inflação no Brasil durante todos esses anos. O Estado brasileiro, federal, estadual, municipal, porque todas as receitas do Estado eram indexadas diariamente. Então, o Estado não perdia receita. No dia que você comprava um produto e o comerciante ou industrial tinha que calcular o imposto que ele tinha que pagar, não é, sobre aquele produto, IPI ou ICMS, e o dia em que ele tinha que recolher aquilo ao fisco, à Receita Federal, o valor era atualizado. Então, o Estado não perdia. As pessoas que tinham aplicação financeira, as pessoas ricas, que tinham poupança, também eram beneficiadas porque você tinha uma correção diária na sua aplicação. 99%, 90 e tantos por cento do povo brasileiro que não tinha aplicação financeira e que não era o Estado, não é, perdiam duramente. Porque a inflação é o imposto mais injusto que pode existir sobre as pessoas. Quando a inflação cai, não é, as pessoas que perdiam com a inflação deixam de perder, se sentem melhor, têm um pouco mais de renda, e o Estado perde porque ele ganhava. E aí você tinha que fazer uma outra coisa muito importante, que era o ajuste fiscal. Ou seja, quando a inflação reduziu no Plano Real, como já tinha se reduzido nos outros, mas só por um pequeno
período, surgia um outro problema do Estado brasileiro, que o Estado brasileiro gasta mais do que ele arrecada e ele tem um déficit, e o financiamento desse déficit é também uma das razões de pressão inflacionária. Então, na verdade, o Plano Real ele é um processo em que, aprendendo com o passado, sem intervenções, anunciado, como eu te disse aí no artigo que eu escrevi no Estado de São Paulo em dezembro de 93, o governo anunciou dizendo assim, olha, eu vou fazer isso daqui a 6 meses, ou daqui a X meses, não dizia o prazo. Por quê? Porque os planos anteriores, eles pegavam todo mundo de surpresa. Havia um elemento surpresa que era importante para a forma como essa intervenção era feita, mas que simplesmente criava passivos. Eu chamo a atenção nesse artigo dizendo o seguinte, não é? Esses planos de intervenção, eles foram criando passivos que foram pagos pela sociedade até hoje. Existe hoje um problema que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que tem sido aí anunciado nos jornais, que é a correção da poupança em alguns planos desses planos anteriores. Isso é um passivo que ainda não foi... Há uma dúvida sobre o seu valor, mas pode chegar a 30, 40, 50 bilhões de reais, que vai ser pago por todos nós. Nós vamos pagar um problema de 20 anos a 30 anos atrás, porque havia essas intervenções. O Plano Real não teve nada disso, não teve nenhum tipo de passivo gerado, ele teve sobre esse aspecto, não, ele foi extremamente eficiente. E a inflação voltou para um patamar, vamos dizer assim, razoável, ou seja, um patamar civilizado, se é que a gente pode usar a palavra civilização, não é no civilizatório, nosso ponto de vista da inflação. Mas, realmente, uma inflação de 30% a 40% ao mês, ela é desorganizadora da sociedade. Uma inflação de 3%, 4%, 5%, 6% também dá para conviver. Podia ter uma inflação menor, já falando um pouco sobre a situação atual, mas dá para conviver. Não há nenhum risco, não é, de você ter, de novo, que fazer um plano real para essa inflação de que está sempre ali, batendo ali no teto da meta. O ideal é que ela fosse mais baixa. Por quê? Porque você continua tendo na sociedade brasileira, depois desses 30 anos, 64 a 94, de indexação, o Brasil é o único país no mundo que teve um período tão longo desse elemento da indexação. Como eu disse, que foi a força e a fraqueza, não é, da economia brasileira nesse período. No seu lado de fraqueza, não é, ele fez com que a sociedade brasileira, igual um viciado em qualquer droga, não é, o viciado na droga, enquanto ele, para viver, ele precisa da droga. Quando ele para de tomar droga, ele passa por um período de descontaminação, assim, mas ele pode voltar a se drogar. Esse é um pouco o problema do Brasil hoje. Quer dizer, existe uma preocupação de que nós fomos viciados como país durante 30 anos, estamos há 20 anos sendo aí, sabendo administrar o nosso vício, mas nós podemos, ao contrário da China, do Chile, da Colômbia, outros países aí que, em geral, são comparados, eles nunca foram viciados em inflação, nós já fomos. E como que está atualmente a economia brasileira em comparação com os outros países como a Argentina? Olha, a Argentina é um caso à parte. Eu acho que a Argentina não se deve nunca comparar, a não ser no futebol. Acho que a única coisa que a gente tem medo da Argentina é o futebol. No resto, a Argentina é um país que, infelizmente, há anos e anos e anos, vive em crise. Até porque, ao invés de terem feito, como o Brasil, num período também lá atrás, anos 60, 70, ou 70, 80, quando eles tinham inflação alta, ao invés de terem um mecanismo como o nosso, esse mecanismo da indexação, eles abriram mão da sua moeda, não é, e dolarizaram a economia. Esse foi um grande erro que eles fizeram, nós não fizemos esse erro. Ao dolarizarem, para sair da dolarização, eles quebraram a economia argentina e até hoje eles estão lá aos trancos e barrancos. De vez em quando eles crescem muito, algumas pessoas, olha lá, a Argentina que saiu 10%, aqui tinha caído 20%, 15%, aí cresce 10%. Nós temos uma economia muito mais sólida que a Argentina, não temos problemas da Argentina, não temos nada a ver com a Argentina, só no futebol que a gente tem que ter preocupação. O Chile é uma economia muito pequena. O Chile é o estado do Paraná. O estado do Paraná é o tamanho econômico do Chile. O Chile é uma economia bem organizada, mas é uma economia pequena. A Colômbia é uma economia um pouco maior, mas também pequena. A complexidade da economia brasileira, da sociedade brasileira, é muito grande. Então, eu diria assim, nós estamos razoavelmente bem, temos problemas como a inflação, que está renitentemente perto do teto da meta, temos problemas porque nós temos um Estado que gasta mal, e gasta mais do que arrecada, e gasta mal em certos aspectos, então tem que haver uma discussão melhor sobre isso. O Estado não pode gastar mais do que ele arrecada, isso é um elemento que pressiona os preços. A inflação é resultante de um conflito distributivo, não é? Onde se o Estado gasta muito, mas arrecada menos e pode gastar mal, ele prejudica esse processo. Então, nós estamos numa situação que é razoavelmente estável,
não é, com uma pressão inflacionária que a gente deve ser cuidadoso, deve tomar cuidado, com um pouco ainda desse elemento de indexação, e temos que saber sempre que nós somos um viciado que teve 30 anos, não é, vivendo do seu vício e vivendo mal. E, professor, atualmente o real é uma moeda forte ainda? O real é uma moeda forte, no sentido em que ela é uma moeda. A moeda tem três funções. A moeda serve como unidade de conta, a moeda serve como reserva de valor e a moeda serve como meio de pagamento. A moeda brasileira pré-real, ela não era mais unidade de conta nem reserva de valor. Ela era um meio de pagamento que ninguém levava muito em consideração. O real recuperou a unidade de conta com aquela URV. Você, num período de 4 meses, de março a julho, final de junho de 94, a sociedade aceitou tão bem e ela tinha uma demanda tão forte, a sociedade, por estabilidade, por poder ter o sistema de preço funcionando, que foi mais rápido do que o governo imaginava, o período do ORV. Por quê? Porque as pessoas voltaram a usar a moeda como unidade de conta. Se uma coisa custa R$30, a outra custa 10, eu sei que ela tem que ser 3 vezes mais importante para mim, do ponto de vista do seu valor, do que a outra. Então, esse é um elemento importante. E na inflação alta, você não tinha a menor ideia, porque você ia no supermercado olhar um preço, se fosse no outro, lá na outra rua, nesse período, reetiquetavam, mudavam o preço, você perdeu a noção de preço. O real voltou a ter a reserva de valor. Você aplica seus recursos, sua poupança em reais, e tem algum tipo de correção. E ele voltou a ser um meio de pagamento que é um meio de pagamento legítimo. Agora, claro, de 94 para cá, a inflação anual acumulada já acumulou de novo uma variação significativa. Então, o poder de compra do real lá no começo não é o de agora. Mas, se você olha em termos de dólar, em termos de outras moedas, você preservou razoavelmente o seu poder de compra. Muito obrigada, professor. Caroline Brison, para o canal da TV PUC no YouTube.